Um esquema piramidal termina pagando no final. O esquemista acabou pagando por isso. Há cerca de 6 ou 7 anos atrás, eu estava tentando me alistar para o exército. Não consegui entrar, mas isso é uma história para outra ocasião. Nesse momento, eu acreditava que estaria prestes a deixar para bootcamp em cerca de 4 meses. Eu estava acabando minhas economias e precisava de um emprego part-time para ter algum dinheiro para gastar enquanto aguardava. Então eu fiz o que qualquer pessoa com 20 anos ou mais faria, e procurei vagas em trabalhos no Craigslist. Normalmente odeio empregos de vendas, especialmente aqueles baseados em comissões, mas pensei que seria uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro extra a curto prazo. Encontrei algumas vagas que pareciam promissoras e enviei minhas candidaturas. Alguns dias depois, recebi uma ligação de David. Ele estava abrindo um novo loja e precisava de funcionários associados. Ele gostou do meu currículo e perguntou se eu estaria disponível para uma entrevista na sexta-feira pela manhã. Chega o dia de sexta-feira como um dia frio e chuvoso. Eu estou usando uma camisa bonita e gravata, e dirijo-me em tráfego pesado para o endereço que David forneceu. Eu sabia a área devido a um emprego anterior, e eventualmente encontrei o shopping que estava procurando. No entanto, não estou vendo qualquer sinalização com o nome da empresa listada. No entanto, um espaço vazio sem sinalização e 2 pessoas dentro. Talvez eles ainda não tenham montado a loja. Nenhum grande problema. Eu havia chegado cedo, sabendo como é ruim o tráfego naquela área. Enquanto estava no carro, eu assisti uma jovem senhora de vestimenta casual remover um cartão com a mensagem espaço para locação. Ligue um hífen 800 blá blá. Ok, um pouco estranho, mas talvez seja o primeiro dia naquele espaço. Eu entro cerca de 5 minutos antes do horário marcado e imediatamente meu médico sinaliza que algo está errado, indo do amarelo para o nível mais alto, Black Watch Play. As mesas são todas simples mesas de plástico dobráveis. O tipo que os estudantes compram para jogar pôquer em uma viagem ao Target. As paredes estão cobertas com cartões laminados com tons de dólares, caras sorridentes de fotos de estoque e um organograma mostrando uma forma muito familiar. Eu estava esperando para ir para casa e decidi ter um pouco de diversão enquanto aguardava o tráfego. Uma jovem senhora se aproxima de mim, apresentando-se como Cindy. Ela me acolheu a *, nome da companhia *, e perguntou se podia sentar-se. Ela sentou-se em sua escrivaninha, outra mesa plástica, e fingiu ir por meio de papéis. No entanto, ela estava apenas embaralhando os papéis ao redor. Nós começamos a conversar, e eu perguntei a ela quanto tempo ela trabalha para David. Ela disse que é secretária dele há cerca de 6 meses e que vou amar isso aqui. Eventualmente, um homem sai do escritório no fundo. Ele tem cerca de 30 anos, é bem vestido, usando um terno mal cortado da JCPenney. Enquanto ele está caminhando em direção a nós, sorrindo, Cindy diz, Dennis. Nosso novo recruta está aqui. O cara para me dar um olhar gelado. É David, Cindy. Já discutimos isso. Ele volta para mim e me sorri com seu sorriso mais brilhante, difícil encontrar bons funcionários nos dias de hoje. David senta-me e me acolhe, dizendo que vão começar com uma entrevista coletiva e me faz sentar em um círculo de cadeiras. Eventualmente mais pessoas entram e se sentam. David levanta-se e começa a nos agradecer por termos vindo. Ele conta sobre uma oportunidade emocionante de trabalho da Cutco. Ele puxa um conjunto de facas e explica como, com sua empresa, podemos ganhar quanto dinheiro quisermos, tudo enquanto definimos nossos próprios horários. Ele até puxa um livro-texto, dizendo que as táticas revolucionárias da empresa foram até mencionadas em livros-texto universitários. Ele abre uma página, cobrindo partes dela com a mão, garantindo que todos possamos ver claramente as palavras Cutco impressas em letras grandes na página. David disse que precisava atender a uma ligação rápida e nos deu 5 minutos para tomar um café, conversar um pouco, o que quer que fosse. Enquanto ele se afastava, esqueceu seu livro didático universitário atrás. Ups! Eu pego o livro, encontro a página marcada e leio. Como eu pensava, era tudo sobre esquemas piramidais e tinha Cutco como um dos exemplos mais grandes. Ele continua falando sobre como esses são basicamente golpes, não economicamente viáveis, etc. Então decidi compartilhar isso com o grupo. Eu explico como os esquemas piramidais funcionam e como ele está apenas nos enganando. Eles pareciam incrédulos, então disse que quando David voltasse, perguntassem a eles o que precisávamos pagar para começar. Isso finalmente fez com que todos percebessem o que estava acontecendo. David volta alguns minutos depois e uma das meninas do grupo pergunta a David o que precisávamos fazer para começar. Bem, tudo o que vocês precisam é de seu primeiro conjunto de facas para demonstrar. Você pode vender isso diretamente ou ter as pessoas pedirem um e mantê-lo como seu kit de demo. Não importa. Só precisamos pagar as taxas de início. E foi então que tudo começou a se desorganizar. Um garoto começou a se levantar e dizer para ele ir se fuder, dizendo que está perdendo nosso tempo e é um babaca por tentar fazer isso. A menina grávida está chorando porque pensava ter encontrado um lugar onde poderia trabalhar apesar de estar grávida. David está claramente confuso e agitado, perguntando quem disse tudo isso a eles. Quando fica claro que eu sou o problema no meio disso tudo, David se irrita e começa a me dizer para sair. As pessoas estão gritando com David. David está gritando comigo. Cindy está tentando contar a todos que nunca conheceu David antes de hoje e não sabia do que estava falando isso. E eventualmente nós todos saímos deixando David para trás. Enquanto estou caminhando até a porta, vejo, apoiado contra a parede, o cartaz que estava na janela antes, espaço de venda para locação. Ligue 1800 blá blá. Quando entro no meu carro, ligou o número.
Eventualmente consigo falar com alguém e pergunto sobre a propriedade para locação na localização da empresa do David. Desculpe, senhor, mas eles acabaram de locar essa propriedade. Perguntei se ela sabia por quanto tempo o aluguel era feito, pois eu estava muito interessado na propriedade. Eu não sei, eles ainda não fizeram os documentos oficiais. Eles estão indo para lá assinar o contrato com o proprietário do aluguel em algumas horas. Disse a ela tudo o que havia acontecido comigo e sobre o David usando o espaço para um esquema piramidal. Ela ficou muito irritada, dizendo que essas coisas acontecem o tempo todo na indústria. Eles vão lá assinar e no último minuto o proprietário do aluguel vai decidir optar por não assinar, após usar o espaço para uma operação de passagem de mão. Ela agradeceu pela informação e eu pensei que era o fim disso tudo. Mas não foi assim. Há poucas semanas depois, recebi um e-mail de David. Ele me contou como eu havia arruinado sua vida. Sobre como a administração da propriedade descobriu o que estava acontecendo, e não estavam devolvendo seu depósito de entrada no espaço. Dizendo que ele havia violado uma cláusula no papelada que assinou para reservar a propriedade. Como ele sabia que eu era o responsável por ter chamado porque sou uma pessoa terrível, etc, etc. Agora ele estava fora de milhares pelo espaço e suprimentos, como ele apenas queria nos dar empregos e ajudar. Foi um longo e muito raivoso e-mail, com várias coisas ditas sobre mim e minha mãe. Então liguei para o 1800 blá blá novamente, falei com a mesma senhora que eu fiz antes, e ela estava muito interessada em um e-mail de David onde ele basicamente admitiu o que ele estava tentando fazer. Disse que ajudaria a todos nos procedimentos legais. E não sabia eu que estava mais do que feliz em enviar aquele e-mail para ela. O advogado dela disse que seria um caso aberto e fechado a partir daquele ponto. Gosto de pensar que sou um ajudador. Aparentemente, isso entrou na página principal. Eu sinto que deveria dizer algo importante aqui enquanto tenho a atenção. Preste atenção, crianças, não sejam bobos, embrulhem o seu pau. Edição dupla, para todos que estão comentando que estão votando negativamente ou não lendo devido ao TL, doutor. Cresçam de idade, vocês dildos. É um site da internet sem significado karma. Peguem um pouco. Esse cara é o seu pior inimigo. Ele é o seu pior inimigo, se ele mesmo. Provavelmente ele pensou que tinha uma ótima ideia de aparecer profissional e equilibrado. Infelizmente para ele. Havia uma ação coletiva contra o Vetor e Cutco um tempo atrás. Foi decidido que eles deviam pagar uma taxa horária durante os 2 seminários de treinamento, pois você era obrigado a estar lá. Eu estou pensando que isso é marketing de vareta quando começo a ler, e então, olha só, é vareta de verdade. Então eu fui a uma apresentação de vendas da Vetor uma vez, e me enganei. O cara começou a me dar merda sobre 15 minutos após sua apresentação, dizendo que eu não estava tomando notas. Então eu perguntei se ele realmente queria fazer isso, e ele ficou indignado e disse para eu sair. Então eu me levantei, expliquei rapidamente que era um esquema piramidal para toda a sala e perguntei se alguém mais queria economizar tempo e ir embora comigo. Mais da metade do grupo veio comigo. Provavelmente foi uma das sensações mais vindicantes que eu tive a minha vida inteira. Sério, praticamente tudo que disse foi ok, então você só paga por nós apenas pelo chamado de venda real, que pode ser cerca de meia hora ou uma hora, recebemos uma comissão terrível desse negócio, não recebemos pagamento por qualquer outro trabalho que fazemos, incluindo todas as pesquisas, e você não ajuda com isso também, então espero que vendamos para nossos amigos e familiares. Isso é um esquema piramidal e você é um babaca. Aqueles tesouras são a merda, no entanto, elas são as facas piores da minha vida. Eu esqueci quando ele demonstrou cortar um centavo usando as tesouras. Ah, que risada. Eu estou feliz por você. Isso me ressoa porque eu quase fui engolido pelo mesmo tipo de esquema em 2001 enquanto estava estudando na faculdade no meio oeste. O emprego era em um jornal local, também vendendo facas. O cara amava meu currículo, ele literalmente só tinha trabalhos de verão da escola secundária e nenhum deles tinham a ver com vendas. E minha potencial como um estudante universitário motivado. Eu disse não quando veio a questão de ter que pagar pelos custos iniciais. Nessa época havia tantas vagas de emprego para preenchimento de envelopes postados nos jornais também, o que era um grande golpe. Eu percebi então que se parecia demais com algo bom para ser verdadeiro. Eu tenho amigos que estão envolvidos em várias versões desses esquemas. Seja para maquiagem, ou produtos de limpeza doméstica, o que for. Eu já disse a eles que é um golpe, mas eles juram que não é. Um deles desistiu depois que eu lhes disse a velha adaga, se você precisa pagar por isso, você é cliente, não funcionário. Eu sou o usuário U apagado. INB4 significa antes de mais nada ou antes que alguém diga, mas não é relevante para a discussão. As Cutco são realmente ruins. Isso sempre acontece quando alguém menciona as Cutco no Reddit. Eles são lixo, especialmente considerando o preço que eles cobram. Não compre as facas Cutco. Eu quero compartilhar uma coisa importante com vocês. A Cutco não pede mais aquele pagamento inicial para as facas, então as pessoas estão menos propensas a notar agora. Em vez disso, eles impulsionam algum tipo de sprint onde você tenta vender o máximo de facas possível em algumas semanas, presumivelmente antes que alguém diga que é tudo mentira. Então como isso funciona se eles não pedem o dinheiro de antemão? Se você vende X quantidade em Y semanas, eles cobram o custo e, em seguida, enviam a diferença após os produtos serem enviados e pagos pelos clientes? Eu, homem de alguma idade, acho que aqueles tipos são os filhos da puta. É claro que todos eles lá, inclusive a OP, estavam desesperados por qualquer tipo de emprego. A senhora grávida que você descreveu e como ele estava confortável com o que estava fazendo com ela me deixa furioso. Ela pode estar lutando muito para cuidar do bebê e aparece esse artista da escumalha prometendo seu óleo de serpente vai ajudá-los.
Então, ele pisa no pé dessas pessoas que precisam de ajuda enquanto elas estão caídas e não há nada que elas possam fazer para parar com isso porque assim que elas descobrem o artista da escumalha desaparece na noite. Esse cara merecia todo o xingamento que recebeu. Eu, sinceramente, achei que ele havia bebido o chá da empresa e estava procurando subir uma posição. Mas posso estar errado. Obter um emprego após sair da prisão é difícil, eu entendo que provavelmente não era sua escolha principal. Eu sei que ele provavelmente não gostou disso, mas preciso lembrar que ele fez suas escolhas e agora precisa lidar com as consequências. Eu não estava preocupado com isso. Era justo quando a economia estava entrando em recessão, eu tinha 22 anos e acabara de sair da faculdade e estava entediado. Nossa turma do DEP aumentou de 15 para mais de 70 pessoas, a maioria com idades entre 18 e 19 anos. Devido aos meus resultados no ASVAG e ao meu diploma universitário, eu seria enviado para o OCS e eles continuavam adiando minha data de início do treinamento para enviar crianças de 18 anos que não tinham outras opções. Em um momento, fui adiado mais 8 meses e disse que esquecia tudo. Eu ri muito agora. Dangling parties é uma expressão de humor, não sei o que significa.